Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Mano Menezes chegou, foi apresentado, já deu treino, já comanda o time diante do São Paulo no Clássico neste sábado. E eu vou fazer um resumo para vocês aqui das minhas impressões sobre essa entrevista coletiva de apresentação, na sua terceira passagem. Ele explicou uma declaração polêmica sobre a arbitragem, falou sobre o contrato longo até 2025 e teve, antes de tudo, um pronunciamento do presidente Duílio Monteiro Alves, admitindo ainda mais a irresponsabilidade desse tempo de contrato, colocando mais fogo ainda no momento político do clube. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Duílio chegou ao lado do Mano Menezes e pediu a palavra para fazer um pronunciamento. Não era uma entrevista coletiva, ele não poderia responder perguntas e eu imagino que os vários repórteres, a sala de imprensa lotada lá no CT Joaquim Grava, queriam perguntar ao Duílio várias situações, mas ele disse que o momento era do técnico, do novo treinador, o Mano Menezes. Então ele simplesmente fez um pronunciamento. E segundo ele, para explicar algumas questões polêmicas que estavam sendo debatidas, como por exemplo ele ter dito que na sua gestão o Mano Menezes não trabalhava. Não conseguiu explicar muito bem, porque ele disse que em determinado momento ele falou sobre isso para dar respaldo a quem estava no comando no momento, que ele nem lembra quem era, e precisava dar uma proteção, um respaldo para quem estava trabalhando no Corinthians e por isso ele deu essa declaração. Aí a minha opinião é que você não precisa falar assim se você não pensa isso. Você pode respaldar quem está com você sem precisar dizer que com você fulano não trabalha. Mas depois ele disse que as coisas mudam, a gente vai mudando de ideia, se arrependendo de algumas coisas e tudo mais, e hoje, nesse momento, o Mano é o melhor para o Corinthians. Ele entende que hoje o Mano é o melhor para o Corinthians. Foi a explicação. Te convenceu? Agora é com você. Falou também sobre a questão política, eleitoral do clube nesse momento, né, de final de ano e de final de gestão. Especialmente por conta do contrato longo que o Duílio firmou com o Mano Menezes. Eu entenderia, juro que entenderia, um contrato até o fim de 2024, embora ainda preocupante e enfim, ruim para o clube, na medida em que você não sabe quem será o novo presidente e que vai ter que, enfim, assumir um técnico que ele não escolheu, esse novo presidente, seja da situação ou seja da oposição. Mas eu entenderia, porque quando você traz um treinador do quilate do Mano Menezes, você não iria firmar um contrato por 2 meses, embora fosse o ideal. Tô firmando um contrato com 2 meses, dependendo do que aconteceu, o próximo presidente pode ficar ou não com você. Seria o mais prudente a ser feito. Mas ok, repito, eu entenderia até o fim de 24. Até o fim de 25, eu realmente me espantei, porque aí ele entrega 2 anos da próxima gestão. E quando eu falo entrega, ele entrega com um compromisso com um novo profissional. E aí quando o presidente assumir, se ele não quiser contar com o Mano Menezes, ele vai precisar pagar uma multa rescisória. Uma multa considerável, até o fim do seu contrato, caso isso aconteça em janeiro. E aí a gente está falando de 20 milhões de reais para um clube que tem problemas financeiros, como quase todos no Brasil. Enfim, o Duílio, inclusive, se manifestou sobre a nota do candidato da oposição, o Augusto Melo, declarando que ele não era o técnico da sua preferência, mas atacando, assim, diretamente o Duílio pela medida, pela decisão de fazer um contrato longo. Cara, o Duílio simplesmente disse que o Augusto é um candidato a candidato, que não teria por que ele consultar este candidato a candidato e que mesmo se ele fosse a candidato, porque ele não firmou a candidatura, segundo o Duílio, e mesmo que ele fosse o candidato, ele não consultaria. Porque quem toma as decisões no Corinthians até o dia 31 de dezembro de 2023 é ele, Duílio. Depois, que legal. Ou seja, não há preocupação com o clube, né? Há preocupação com o momento apenas. O argumento dele é de que o planejamento precisa começar nesse momento, né? E não no dia 1º de janeiro, o que eu concordo. E repito, concordaria se fosse um contrato mais longo, especialmente se a gestão continuasse. Não era o caso. Então ali você teria que firmar um consenso entre os candidatos. Enfim, seria um mundo ideal. Não aconteceu
e o Duílio simplesmente andou para isso. Simplesmente andou. Ele disse, enquanto eu estiver aqui, as decisões que eu entender como melhor para o Corinthians eu vou tomar. Depois, se for o Augusto, se for o outro presidente e tal, as pessoas que entendam como deve ser feito. Legal, né? Mas se não concordarem com o Mano Menezes, bom, tem 2 anos de salário a serem pagos para o profissional. Essa foi a declaração, a manifestação do Duílio, admitindo a irresponsabilidade mesmo de jogar lá para frente um contrato de 2 anos com um novo técnico. Sendo que no Brasil não existe essa média de tempo de contrato, não existe, ainda mais no Corinthians. E ele sem continuar no ano que vem. Inconcebível. Aí veio o Mano Menezes. Gostei da entrevista, tá? O Mano é um sujeito muito transparente, assim, do jeito... ele responde as coisas. Ele tem a ironia dele, mas ele não fica sem responder. Ele fala, ele verbaliza. Só para dar um exemplo, né? O Luxemburgo é um cara que te dá curva, fala que não quer falar, aquela coisa toda. O Mano, ele fala. Você pode não gostar da resposta, mas ele fala. E já falei aqui do que eu acho do Mano Menezes, que tem algumas aventuras mal sucedidas na carreira, como Bahia, Flamengo e Palmeiras, mas de resto, um técnico vitorioso, de boas montagens de elenco, de boas reformulações e de 2 reconstruções no Corinthians, o que, obviamente, trouxe ele a essa 3ª passagem. Um Mano muito feliz, muito sorridente, muito empolgado, não poderia deixar de ser diferente, 800 mil de salário, 2 anos de contrato, uma certa estabilidade, uma garantia caso o novo presidente não queira contar com ele, porque aí ele está seguro, e tempo para trabalhar, que é o que todo profissional quer. E também por ser técnico do Corinthians, né? Onde, obviamente, ele sempre foi muito bem tratado, ele tem um carinho de parte da torcida, e uma parte da torcida tem alguma bronca do Mano por algumas situações. Entre elas, uma declaração que ele deu, eu não vou lembrar exatamente quando, mas num pós-jogo, ele como adversário, prejudicado pela arbitragem, na opinião dele, chegou a dizer, aqui em Itaquera a gente sabe como as coisas funcionam. Isso desagradou o torcedor, evidentemente, e o Thiago Salazar, com toda a educação do mundo, acho que foi a 2ª pergunta da coletiva, questionou isso ao Mano. Mano, o torcedor quer uma explicação a respeito disso. A resposta do Mano foi de que nessas coletivas pós-jogos a gente fala muita coisa e a gente concede 20 a 30 entrevistas por semana, então uma bobagem ou outra acaba saindo. Assim como vocês, né? Aí jogou pra imprensa. O Mano é muito habilidoso nesse aspecto. A gente fala muito, né? Volta e meia a gente fala uma bobagem. E é verdade. Técnicos de futebol, cabeça quente, pós-jogo também. Argumentou também que quando ele está defendendo as suas cores, ele está defendendo ali o time dele, mesmo que seja a favor ou contra o Corinthians, né? Então, nesse aspecto, eu até entendo. E admitiu, de certa forma, que falou uma bobagem. Então, essa foi a explicação do Mano Menezes. Sobre o contrato longo, me chamou muito a atenção, porque aí ele deu uma cutucada lá no Inter, mas também na última passagem dele, em 2014. O Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes, questiona ele. Esse contrato longo foi pedido seu? E ele responde não com um sim, foi pedido meu. Ele responde com uma resposta mais longa que confirma que foi pedido dele, uma exigência dele. E aí ele explicou, ele contextualizou. Na minha última passagem, eu fui contratado para remontar um elenco, para montar um time. E é só você ver, quando o ano começa e termina, como a gente monta esse time. E depois o que aconteceu. O Corinthians é campeão brasileiro em 2015 de uma base montada pelo Mano. E ele falou, só que ali era o mesmo processo que agora. Havia um período eleitoral, mudou o presidente, e é justo que o novo presidente escolha quem ele quer. Tudo certo. Só que para quem sai, fica ruim. Para quem monta esse time, fica ruim. Citou o Inter. Trabalho de 1 ano e 4 meses, nesse primeiro semestre, esperando a janela chegar, tomando porrada, se expondo aos resultados, esperando para que fossem contratados jogadores de qualidade, não necessariamente quantidade. E aí dá para ver que o trabalho hoje com 3 jogadores de seleção, e aí ele não citou, mas eu cito, Sérgio Rocher, goleiro da seleção uruguaia, Ener Valencia, atacante da seleção equatoriana, e o Charles Arangues, um chileno também, jogador de seleção, que entraram no time titular e com o Eduardo Cudê estão aí na semifinal, podendo chegar até a decisão da Libertadores. E aí ele disse que não teve tempo para isso. E dá para ver como esses 3 jogadores chegaram e interferem diretamente no trabalho. Pois agora, eu quero usufruir dessa montagem. Eu quero participar da montagem de um elenco e também colher frutos.
Então, na opinião dele, ele falou que essa é a forma mais justa, mais correta. Deu uma cutucadinha no Alessandro Barcelos, ou no processo todo, né, que acabou desligando ele antes dos reforços chegarem no Inter, e também em 2014, quando ele monta um time e o Tite acaba campeão em 2015, porque o Roberto de Andrade assume a presidência, não queria contar com o Mano, eles tinham divergências desde 2009, que é o que acontecia de novo na gestão do Duílio, e por muito se dizia que o Mano não voltaria a trabalhar com o Duílio, porque o Roberto de Andrade era o vice de futebol, ou o diretor de futebol. Isso não aconteceu, porque o Roberto já saiu e o Duílio teve que reconsiderar. O Mano falou sobre várias situações, sobre o laboratório que ele pode fazer com alguns jogadores que estão em fim de contrato e fazer uma peneira já pensando nessa reformulação. O Corinthians vai passar por uma cirurgia no seu elenco. Ele disse que não gosta do termo, que não é dessa forma que ele trabalha, que não tem a ver questão de idade, que com o Cruzeiro mesmo ele foi campeão com vários jogadores acima de 32 anos, que não quer dizer que o de 21 vai ser sempre titular e que o de 38 não serve. Citou o exemplo de jogadores de 42 anos como o melhor da sua posição. Acho que ele se referiu ao goleiro Fábio do Fluminense, porque não sei se tem outro de 42 anos. O Nenê tá no Juventude, mas tá na Série B. Mas enfim, citou que idade não significa, mas que, obviamente, vai seguir o trabalho do Vanderlei, que ele já sucedeu o Vanderlei, inclusive, no Cruzeiro, e que tinha um trabalho ali. E ele entende que tem um trabalho, mas ele pontuou, obviamente, as suas divergências em relação ao que estava acontecendo, viu um time muito espaçado, que você precisa estar mais próximo para recuperar essa bola quando ela perde, que o Corinthians perde muito a bola no campo ofensivo. Tá bem informado. O Mano me parecia estar acompanhando o Corinthians. Sabe muito bem dos jovens revelados pelo Luxemburgo, sabe muito bem dos experientes que ele pode contar. Falou sobre o Renato Augusto, que precisa haver uma administração com esse jogador. Ele passou por isso no Inter com o Alan Patrick, por exemplo, que é um jogador de mais idade, mas que está sendo fundamental nessa campanha do Inter na Libertadores, como foi na temporada inteira, que muitas vezes que ele vai querer que o Renato jogue o máximo número possível de jogos, porque quanto mais você tiver esse jogador, obviamente, mais qualificado o seu time está, e que às vezes você precisa de um gerenciamento dentro do próprio jogo, tirando mais cedo e tal, para que ele possa jogar mais partidas. Claro que ele vai ter que trabalhar alinhado com a parte física e a fisioterapia do Corinthians, né? Enfim, cuida especificamente do Renato aos 35 anos. Que também está com contrato para vencer. Falou sobre o Bruno Mendes, jogador que trabalhou com ele no Inter, sobre a versatilidade do Bruno. Tem a dupla de zaga, que é Veríssimo e Gil estava sendo. Será que ele vai manter ou vai fazer um tipo de alteração? O Bruno estava jogando mais na lateral com o Luxemburgo, mas com o Mano ele jogava mais de zagueiro, e foi bem no Inter, inclusive, sob comando do Mano. Várias situações. O Mano Menezes me pareceu um cara muito bem atualizado sobre a questão do Corinthians. Ele já chegou dizendo que estava muito satisfeito, muito feliz de estar defendendo as cores do Corinthians mais uma vez, e que ele entende que, né, o processo é longo e isso pode, enfim, resultar em frutos desde que permitam que ele faça isso. E o grande lance é esse, gente. A medida do Duílio, ela é arriscada porque tem um treinador começando um trabalho no dia 29 de setembro, com um clássico contra o São Paulo no dia 30, em que ele ponderou, inclusive, que deve ser um time misto, porque tem vários jogadores suspensos, tem o jogo de Fortaleza, decisivo contra o Fortaleza na terça-feira, mas que ele já vai tentar já dar um pouquinho da sua cara, de organização, e a gente sabe que o Mano vai conseguir isso, especialmente de cara, mesmo com pouco tempo. O Mano é um cara muito inteligente, sabe muito o que fazer, e o time do Corinthians estava muito desorganizado. Era o que mais a gente falava aqui. Eu não tenho dúvidas. Pode até que perca o jogo contra um São Paulo que já é campeão, mas que quer pontuar no Brasileiro e vai jogar um clássico em casa, vai ter apoio da torcida e vai querer ganhar de qualquer jeito. Mas eu imagino que o Corinthians já vai ser bem diferente. Já vai ser um time mais posicionado, já vai ser um time mais competitivo. Natural porque os times do Mano respeitam esse tipo de coisa. Mas ele entende que precisa dar uma resposta e que, digamos assim, sabe por onde começar. Me pareceu muito claro que ele sabe exatamente o que fazer. E não deve fazer grandes modificações inicialmente. Acho que ele vai manter uma base e aos pouquinhos isso vai começar a modificar na sequência, né? E pode até que o Mano Menezes seja campeão. E ele falou sobre isso, que o jogar bem, eu gosto de jogar bem, de ter desempenho e vencer, mas o jogar bem não pode estar acima do vencer.
Porque o vencer te dá confiança, evidentemente, daqui para frente. Então a ideia é que o time seja campeão ali na frente para que dê tranquilidade, porque aí passa a ser algo natural. Quando você fica muito tempo sem vencer, esse grupo cria uma tensão em que as decisões elas são mais difíceis. Quando você está acostumado a ganhar, o pessoal já normaliza mais as situações. Então, e o Mano é um vencedor na sua carreira toda, isso mostra, a carreira dele mostra isso. Agora, o desafio é grande pelo momento turbulento político que o clube vive. E ele vai ter que saber administrar isso, blindar os jogadores, conseguir fazer essa reformulação sem chatear as pessoas, e isso é muito complicado. Enfim, um desafio enorme, provavelmente o maior da carreira do Mano, mas eu acredito que ele tenha competência para isso. A gente vai ter que acompanhar os próximos passos e olha, muito curioso para saber como vai ser esse final de ano. Se ele ganhar a Sul-Americana, eu acho que o Augusto Melo, caso seja eleito, não vai ter muito o que fazer. Se for a situação, o trabalho segue normalmente. Agora, se ele não conseguir, se a posição na tabela do brasileiro for um pouco mais divergente e tal, aí não sabemos, né? Aí podemos ter uma eleição da situação e o trabalho provavelmente mantido, ou da oposição com um grande abacaxi para descascar, com uma multa gigantesca e talvez não o técnico da sua predileção. O que vocês acharam da entrevista do Mano, das impressões, do pronunciamento do Duílio? Vai dar certo? Eu sei que o torcedor vai apoiar a partir de agora, mas, meu Deus, hein? Mais uma dessa gestão do Corinthians que só acumula erros e fracassos desde o começo. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!